Ao vivo, olá, 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 estamos aqui de novo. Se você não estava aqui na última aula, meu nome é Vitor. E a gente já fez uma revisão aí de alguns assuntos de geometria plana e agora vamos ver alguns assuntos aí importantes de geometria espacial. O Enem gosta de geometria espacial, não é? Porque tem dois tipos de questão que ele pode perguntar envolvendo geometria espacial. Questões envolvendo visualização, em que ele vai cobrar que você saiba visualizar o que está acontecendo, uma visualização meio tridimensional, e cobrar que você saiba fazer conta também. Então, vamos lá. Vamos começar aqui de um tipo de questão, de um tipo de pergunta bem comum, que é o conceito de projeção ortogonal. Vamos fazer aqui juntos a questão número 1, que é uma questão que ele fala o seguinte, ó. Na figura estão destacadas duas trajetórias sobre a superfície do globo terrestre, descritas ao se percorrer parte dos meridianos 1 e 2 e da linha do Equador, sendo que os meridianos 1 e 2 estão contidos em planos perpendiculares entre si. O plano A é paralelo, alfa, né? É paralelo ao que contém a linha do Equador. A vista superior da projeção ortogonal sobre o plano dessas duas trajetórias. Tá, vamos fazer o que a gente consegue aqui, ó. Isso aí, que figura geométrica é essa, né? Que figura geométrica que é essa? Uma esfera, não é? Uma esfera. E assim, tem bastante coisa envolvendo esferas que usa alguns nomes e algumas definições que você estuda em geografia, né? Que você estuda em geografia. Tá vendo que ele usou vários conceitos aí de geografia? Equador, meridiano e tudo mais. Então, como que a gente vai fazer isso aí? E mais importante, o que ele está querendo dizer aí com essa tal de projeção ortogonal? Olha, projeção ortogonal é sempre uma sombra. Projeção ortogonal é uma sombra quando o Sol está bem perpendicular ao chão. Então, ó, repara o que está acontecendo aqui é o seguinte. Ele tem aqui, no desenho, a linha do Equador, que é este cinto aqui, né, que você pode colocar em volta da esfera. E você tem meridianos. Enquanto que Equador é uma linha horizontal, aqui é o centro da esfera, tá vendo? Ó? Um paralelo é uma linha horizontal, um meridiano é uma linha vertical. Se eu pegar essa esfera aqui e fizer um corte de cima para baixo, pegando no centro, ó, isso aqui é o que a gente chama de um meridiano. Então tem esse meridiano aqui, ó. E ele falou que tem dois meridianos, o meridiano número 1 e o meridiano número 2. O meridiano número 1 e o número 2, ele falou que são perpendiculares. O que significa esses meridianos serem perpendiculares? Ó, enquanto o meridiano número 2, que é esse aqui, ó, é um corte, eu fiz um corte de frente, assim, ó. O 1 vai ter que ser perpendicular. Então, se um corte eu fiz de cá para cá, ó, tá? O outro eu vou fazer perpendicular na outra direção. Então, o meridiano 1, quando ele desenha desse jeito, ó, é essa linha aqui, ó. É essa linha aqui. Essa linha aqui vai ser o meridiano número 1. É porque ele está virado de um jeito, ó, que esse bambolê 2 está meio que de frente, né, ó. Essa linha 2 aqui, esse bambolê. E a linha número 1, ela tá de assim, ó. Os dois são iguais, eles só são virados um em relação ao outro, né? Aí ele faz o seguinte. Cadê? E ele faz uma trajetória. Na figura estão destacadas duas trajetórias. O que ele quer dizer com isso? Tá vendo que no desenho tem uma coisa assim, ó. Aqui é o Polo Norte. Aqui é o Polo Norte. Aqui embaixo é o Polo Sul dessa esfera. E aqui você tem um desenho assim, ó, em que ele vai do norte até o Equador. E ele vai lá por trás, ó, ao longo do Equador, até esse meridiano 2 lá atrás. E depois ele sobe. E tem outro também, outra trajetória que é ao contrário. Ele sai do Polo Sul aqui e vai até o Equador aqui, ó.
depois ele percorre pelo Equador aqui na frente, que é essa linha mais grossinha, e depois ele desce de volta para o Polo Sul. E ele quer saber a projeção ortogonal dessas figuras azul e roxa no plano alfa. Ó, a ideia é a seguinte, ó. Imagina que você tem um cubo. Imagina que você tem um cubo. Que é uma caixa, né, ó. Tá vendo que um cubo é como se fosse um quarto aqui dentro, ó. Aí imagina que dentro desse cubo tem um bambolê voador. Aqui, ó. Ele tá voando. Aí, se eu ligar a lâmpada de cima para baixo, uma lanterna, como que é o formato da sombra dessa pizza aqui, ó, desse bambolê no chão? Pô, vai ficar uma bola também, não é? Sim ou não? Porém, se eu acender uma lanterna de frente para trás, e eu quero ver a sombra desse bambolê no plano de trás, na parede ali atrás, que figura que forma? Se eu pegar um círculo e eu olhar ele de assim, a gente vai ver só uma linha, não é? Então, qual que é a ideia? Quando eu olhar isso aqui de cima, o que eu vou ver? Quando eu olho uma circunferência de cima para baixo, uma esfera de cima para baixo, então a ideia é que isso aqui vai formar uma figura aqui, ó. E ele quer saber como que é essa figura que é a sombra no chão. Ó, olhando isso aqui de cima, concorda comigo que o Polo Norte vai ficar bem no meio? Mas se eu olhar de cima, ó, esse Polo Norte, vou até pintar de vermelho aqui, ó. Esse ponto aqui que é o Polo Norte, quando eu olho de cima para baixo, é esse ponto aqui. Agora, quando eu vou do Polo Norte até o Equador, olhando de cima, eu estou saindo do meio e indo até a borda, que a borda do Equador é isso aqui, ó. Então ele vai em linha reta do N até aqui. Depois, ele vai ao longo do Equador até lá atrás, ó. Ele vai ao longo do Equador até lá atrás e depois eu subo de volta até o Polo Norte. Então tá vendo que essa figura aqui, ó, é a sombra desse azul no chão. Fica um negócio assim, ó. Agora, esse caminho roxo aqui, ó, ele começa no Polo Sul. O Polo Sul, quando eu olho de cima, ele tá bem aqui, ó. Só que lá atrás, né, embaixo. Do Polo Sul, ele sobe em linha reta até o meridiano no ponto oposto de lá, ó. No ponto oposto desse aqui. Então ele faz isso. Depois ele vai ao longo do Equador até um ponto que é oposto a esse, ó. E depois ele volta para o Polo Sul. Então, a trajetória que mais se assemelha a isso aí, a trajetória que mais se assemelha à vista superior da projeção ortogonal sobre o plano, vai ser qual? Só toma um cuidadinho aqui, ó, que eu desenhei a figura toda, né? Ó, eu desenhei o Equador, inclusive, para a gente perceber o que está acontecendo. Mas a pergunta é só dessa trajetória, né? Então, se a gente apagar tudo que eu fiz a mais aqui, a gente fica com isso. Esse é o desenho da projeção ortogonal dessas linhas azuis e roxas no plano do chão. Alternativa E. Alternativa E. Beleza? Então, cuidado com esse papo de projeção ortogonal. Isso aí cai bastante. Então, projeção ortogonal é sempre uma sombra. É isso. Bom, próximo. Ah, só uma coisa. Você entendeu por que a resposta certa não é a D, né? A D, ele dá um desenho completo, assim. Não é isso porque esse pedaço aqui não existe, né? Ó. Esse pedaço aqui não faz parte dessas trajetórias. Ele quer a projeção ortogonal só dessas trajetórias. Se ele perguntasse qual a projeção ortogonal das trajetórias e do Equador também no chão, aí o Equador ia aparecer aqui também, né? Então ia ter um círculo completo, mas não tem.
Bom, vamos lá. Próximo. Número 2. Tudo ok por enquanto? Tudo certo? Bom, então, show. Vamos lá. Próxima questão, número 2. Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção com a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico, com 2 centímetros de diâmetro. Um cliente encomenda 150 desses, mas pede para que cada um tenha um formato esférico com 4 centímetros de diâmetro, então vai ser maior. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base da massa necessária para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender este cliente? Então vamos lá. A receita base, para preparar uma porção, que são 50 docinhos, de 2 centímetros de diâmetro, essa é a receita base. Mas o cliente encomendou 150 desses doces. E além de pedir mais doce, ele pediu que eles fossem maiores, né? A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessária para produzir os docinhos dessa encomenda. Então, como que a gente vai fazer isso aí, hein? Ó, então, ele está falando aí de esferas, né? Ele está falando aí de esferas. O que a gente tem que lembrar de esferas? Então, só desenhando aqui, tem 2 bolas. Tem uma pequena e uma maior. O docinho original dela tem um diâmetro de 2. Esqueci. Isso. Originalmente, você tinha 2 centímetros de diâmetro aqui, ó. Só que a encomenda pede que tenha 4. Só que assim, se o diâmetro vale 2, então quanto que vale o raio, que eu vou chamar de R, da esfera menor? Metade do diâmetro, né? 1 centímetro. E o raio, Rzão aqui, ó, da esfera maior, do docinho grande, como o diâmetro é 4, aqui vai dar 2. E a ideia originalmente a receita base pede 50 docinhos menores. Só que ela vai pedir 150 desses maiores. Então isso aqui, ó, para fazer 50 desses, 50 unidades. Só que a encomenda pede 150 unidades. Então vamos lá. Pela receita base, para calcular o quanto de massa eu vou precisar, a gente precisa calcular o que dessas esferas? O seu volume, não é? O tamanho, a capacidade de cada uma dessas esferas. Então, como eu calculo o volume da esfera, né? Tem uma conta para calcular o volume de uma esfera, você lembra? O volume de esfera é assim, ó. É 4/3, 4/3, de π vezes o raio da esfera elevado ao cubo. Elevado ao cubo porque é volume, não é? Volume não é metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Então o raio tem que dar ao cubo. Então vamos lá, ó. Qual que é o volume de massa da receita base? O volume da massa base. Bom, a massa base serve para fazer 50 esferas dessa, não é? Então, o volume de uma esfera dessa é 4/3 de π vezes o raio, que é 1, ao cubo. Só que isso aqui é para uma esfera, né? Um docinho. Quantos docinhos ela produz com essa receita? 50. Certo? E agora? Eu ia ver se ela pediu para aproximar π para 3, mas isso aqui nem precisa. Então, isso aqui vai dar, ó,
50 vezes 4, 200. 200 vezes π, 200π. 200π vezes 1, 1 ao cubo, né? É 200π mesmo. Sobre 3, né? Centímetros cúbicos. Então, isso aqui é o quanto de massa base você faz para essa receita que ela tem. Porém, qual que é o volume da encomenda? A encomenda pede 150 dessas esferas. Qual que é o volume que eu preciso disso? Ó, cada uma dessas esferas, o volume é 4/3 de π vezes o raio 2 ao cubo. Só que, de novo, isso aqui é o volume de uma desses docinhos, desses doções, né? Só que ele vai precisar de 150. Então, isso aqui vai dar quanto? Ó, 150 vezes 4, 150 vezes 4, isso aqui vai dar, é o dobro do dobro, né, vezes 4. O dobro de 150 é 300, o dobro de 300, 600π. 2 ao cubo é 8, né? Vou deixar um 8 aqui, sobre 3. Então, o volume da encomenda vai ser igual a quanto? Ó, 6 vezes 8 é 24, 48, né? Então, em cima vai dar 48, 00, π sobre 3 centímetros. Então, esse é o volume da encomenda. E aí, a pergunta dele vai ser o seguinte: quantas receitas base essa pessoa tem que fazer para suprir essa encomenda aqui de 48 mil, de 4.800 π sobre 3 centímetros cúbicos? Então, como que a gente pode fazer isso aqui? Então, ó, a ideia é ver quantas massas base cabem nessa encomenda, não é? Se essa encomenda for o triplo de massa base, for o quádruplo, eu preciso fazer 4 vezes. Se esse volume for 5 vezes maior que esse, eu preciso fazer 5 massas bases para cumprir. Então, um jeito que a gente pode fazer é assim, ó. O número n de quantas vezes maior, quantas vezes eu vou precisar fazer massa base para chegar aqui, a gente pode só dividir, não é? Ó? Se eu divido 6 por 3, 6 por 2, não dá 3? Porque o 6 é o triplo do 2? Cabem 3 número 2 dentro do 6? É a mesma conta, a gente pode só dividir um pelo outro. Eu vou pegar o volume maior, que é o volume da encomenda, e dividir por o volume de cada receita da base. Isso aqui vai dar quanto? Ó, a encomenda deu 4.800 π sobre 3. E o volume da massa base é 200 π sobre 3. E não sei se você percebeu, mas dava para eu ter simplificado o 600 com 3 aqui, não dava? 600 por 3 não é 200? Por que eu não simplifiquei? Porque eu sabia que no final a gente tinha que fazer uma divisão, não é? E como esse aqui tinha 3 do mesmo jeito, eu preferi deixar esse 3 aqui, porque aí, ó, eu posso cortar. Aí eu também posso cortar o π, ó. E eu também posso cortar 2 zeros desse 2, 200, com 2 zeros do 4.800. Ou seja, quanto que vai ser aí o número de vezes que a massa base cabe dentro da encomenda? Sobram 48 em cima. Sobrou só o número 2 embaixo. Isso aqui vai dar, que é 24 vezes maior. Então, eu preciso fazer 24 receitas de base para atender a especificação do cliente. Então, alternativa E. Sim ou não? Tá vendo que a única coisa que a gente tinha que saber dessa questão é o quê? Como se calcula o volume de esfera.
Bom, vamos lá, próximo. Vamos fazer a questão 3 aqui, ó. 3. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto, com as medidas do diâmetro, da base e da altura iguais às 8 e 10. Está no desenho. Como apresentada na figura. Ele dá um desenho de um cone e ele quer saber o... Ele está falando aí que é um... O que é isso? Um sorvete? Um chocolate. Devido ao aumento do preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com volume 19% menor, no mesmo formato do cone circular reto com altura de 10. Com isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base em centímetro igual a quanto? Não sei se você percebe o que está acontecendo, mas você tem esse cone aí. Você tem esse cone aí. E o cone, você sabe que é o cone, né? O cone é o formato de casquinha. E esse cone que ele deu tem altura 10. Esse cone que ele deu tem altura de 10. Ok. Aqui, ó. Isso é um cone, certo? Isso é um cone. Bom, o que mais? Ó, ele deu que o diâmetro desse cone aqui, ó, é 8 centímetros. E a altura vale 10 centímetros. O que ele vai fazer é o seguinte. Ele vai produzir esse chocolate, só que o volume desse chocolate novo vai ser menor. Então eu quero produzir um outro cone menor que esse. Quanto menor? 19% menor. Só que ele tem que ter o mesmo formato de cone e a altura tem que continuar sendo 10. A altura tem que continuar sendo 10. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Ó, vamos desenhar. Vamos tentar fazer um desenho aqui. Não precisa ser muito arte aqui, não. Mas só para a gente poder ver o que está rolando aqui. Então, esse novo cone que ele quer que você monte, este novo cone, ele vai ter a mesma altura do cone anterior. Só que, se ele tem a mesma altura, e o volume tem que ser menor, se ele tem a mesma altura, mas o volume tem que ser menor, 19% menor, aliás, então o raio vai ter que ser menor, não é? O diâmetro da base tem que ser menor. Essa altura aqui também é 10. Então, a pergunta é justamente quanto que vale o novo raio ou o novo diâmetro? Perdão. Ele quer, para isso, a empresa produzir esse novo chocolate com medida do raio da base igual a quanto? Então, a pergunta é a seguinte, ó. Aqui, antes, eu tinha um valor do raio aqui da base, ó. Porque a base do cone é sempre uma bola, né? Um círculo, ó. Então, o raio desse círculo aqui, como o diâmetro era 8, o raio da base é 4. Eu vou chamar de R maiúsculo. E aqui, eu vou ter um raio menor, que eu vou chamar de Rzinho. E eu sei que a altura é 10. Como eu calculo volume do cone, hein? Como eu calculo o volume do cone? Ó, volume de um cone é sempre assim, ó. Você calcula a área da base, e a área da base é a área de uma circunferência, né? A área de um círculo. E como eu calculo a área de um círculo? Πr ao quadrado. Π vezes o raio R ao quadrado vezes a altura. Que nesse caso vale 10, não é? Só que você não pode esquecer que
que isso aqui não é calcular volume de cone. Isso que eu escrevi é como que você calcula volume de cilindro. Cone tem um negócio aqui a mais que você não pode esquecer. Um terço, não é? Um terço. Um terço da área da base vezes a altura. Isso vale tanto... Assim, na verdade, verdadeiramente, isso aí não é uma coisa que você tem que decorar, né? Sim ou não? Eu não estou falando que você não tem que saber. Você tem que saber, mas isso aqui não é uma coisa decorada. Porque a ideia é que um cone, ele é muito parecido com quem? Ele é muito parecido com pirâmide, não é? Só que uma pirâmide, ela pode ter a base triangular, a base quadrada. Uma pirâmide, a base pode ser um triângulo. A base pode ser qualquer coisa. Ó. Um cone é como se fosse uma pirâmide que a base é redonda. Não é, tá? Porque isso aqui não é, a gente não chama isso aqui de pirâmide de base redonda. Isso aqui é cone mesmo. Mas ele é parecido, né? Ele é meio análogo. E como que a gente calcula volume de pirâmides? Volume de pirâmides, lembra que é sempre um terço da área da base vezes a altura. E um cone nada mais é do que a mesma conta. Então vamos lá, ó. Vamos chamar esse cone aqui, esse primeiro cone aqui de cone número 1 e esse cone aqui de cone número 2. Então quanto que dá o volume do chocolate original, que é o volume número 1? 1 terço de área da base, π vezes 4 ao quadrado, vezes a altura do cone, 10. Vezes a altura do cone, 10. Então, o volume o volume desse cone original vai ser igual a quanto, então? Ó, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 10. Isso aqui vai dar 160 vezes π sobre 3 centímetros cúbicos de volume, certo? O que mais? Vamos fazer o que eu consigo aqui, ó. Não sei mais ou menos, não sei direito como que eu vou terminar essa questão, mas eu sei como ela pode começar. Ó, vou tentar calcular os volumes. Ó, o volume do cone 2. Mesma coisa, ó, 1 terço, porque é cone, da área da base, que é π vezes r ao quadrado, vezes a altura. E a altura é 10. É a mesma altura, né? É a mesma altura? Então isso aqui vai ficar 10 vezes π vezes r ao quadrado sobre 3. O que mais? Ele falou também que o novo volume, ele tem que ser 19% menor. Ele tem que ser 19% menor. Como eu faço para tirar 19% de alguém? Isso aqui é uma ideia que você tem que saber de porcentagem, né? Vamos relembrar esse negócio aqui rapidinho, porque isso aqui é mega importante, né? Ó, como que você faz um aumento ou um desconto percentual? Rapidinho, hein, ó. Um valor final, para eu dar um aumento percentual, eu pego o valor inicial e eu multiplico por 1 mais quantos por cento está aumentando ou diminuindo. Quantos por cento está aumentando ou diminuindo. Como assim? Você pode fazer por regra de 3, tá? Mas é meio contraprodutivo, demora muito. Ó, como que a gente pode, então, fazer um aumento percentual? Ó, o que o exercício está falando para a gente é que o volume 2
ele tem que ser igual ao volume 1 diminuído diminuído %. Isso vai dar o volume número 2. Vamos escrever assim. Então, volume 1, quando eu diminuo 19%, vai dar o volume novo, não é? O volume antigo, tirado 19%, tem que dar o volume 2. Então, a ideia é que eu tenho que tirar 19% de V1, não é? Então, ó, o volume novo, o volume final, é o volume inicial, 1, diminuído de 19%. Então, eu vou multiplicar por 1, como é uma diminuição, eu vou multiplicar por 1, menos 19%. Ó, o volume 2, então vai dar isso aqui, ó. Que o volume 2 é... Eu estou fazendo passo a passo só para te lembrar esse negócio de diminuição percentual, tá? O ideal é que a gente fizesse isso aqui mais direto. Mas, ó, 19%, lembra que esse símbolo de porcento aqui significa o quê? Significa sobre 100, não é? E 19 dividido por 100 dá quanto? Dá 0,19, né? É só andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, isso aqui vai ficar 1 menos 19% escrito em vírgula. 0,19. 0,19. Então, o volume 2 é igual ao volume 1. 1 menos 0,19 dá quanto? 0,81. O ideal é que você não precisasse fazer tudo isso aqui, tá? Porque pensa, se você perde 19%, quantos por cento resta? 81, né? Se você tira 19 de 100%, sobra 81%. Então, o volume novo é 81% do inicial. Tá vendo? Eu li em português isso aqui. O volume novo é 81% do volume inicial. 81 porque eu perdi 19. Então, mas senhor, eu preferia fazer com uma regra de 3. Você pode fazer o que você quiser. Não tem jeito burro, hein? Não tem jeito burro. Nunca falarei isso para ninguém. Existe jeito errado, né? Fazer errado é um jeito diferente. Mas se você sabe fazer por regra de 3, tudo bem. A ideia de estudar essas coisas é justamente para você ir percebendo como tem jeitos, às vezes, melhores de fazer, né? Mas se você sabe fazer por um jeito, não tem problema nenhum. Qual que era a pergunta mesmo? Esqueci. Ele quer saber o raio novo, né? Então vamos lá. Ó. Então o volume novo é 81% do volume inicial. O volume novo, lembra que era 10π r² sobre 3. Isso aqui tem que ser igual ao volume inicial, tem que ser igual ao volume inicial, que era 160 π sobre 3, mas eu quero 81% disso, vezes 0,81. Não, substituir o volume 2 por aquele e substituir o volume 1 por aquele. 81% disso. É só fazer essa conta. Ó. Olha que coisa boa. Dá para cortar esse 3 com esse 3, porque os dois estão dividindo os dois lados. Dá para cortar o π com esse π. Ó, dá para cortar esse 0 aqui, ó, do 10, com esse 0 do 10 aqui. Se essa conta fosse uma conta de mais, poderia fazer esses cortes todos? Fala não. Não, né? Não pode. Mas como é vezes, eu posso. Soma e subtração são os maiores estraga-prazer de cortamentos que existem, né? Então, só sobrou isso aqui, ó. R² igual a 16 vezes 0,81.
81. E agora, tem dois tipos de pessoas nesse mundo. Você tem as pessoas que iam fazer 16 vezes 0,81. Aí você ia tirar a raiz quadrada, quando eu passo o quadrado como raiz. Eu sou uma pessoa que eu tento evitar o máximo de conta possível. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Antes de passar o quadrado como raiz e sem multiplicar, eu vou fazer uma coisa. Vírgula é meio incômodo às vezes, não é? Eu vou transformar esse 0,81 em fração. 0,81 é a mesma coisa que se eu tivesse 81 redondo, mas é como se a vírgula tivesse andado 2 casas para a esquerda. Ou seja, é como se tivesse uma divisão por 100. Então, isso aqui é a mesma coisa que 16 vezes 81 sobre 100, mas porque você está complicando as coisas. Tô nada, não é? Porque, ó, passa esse quadrado como raiz. Fica a raiz quadrada disso tudo, de 16 vezes 81 sobre 100, e agora o jogo virou aqui, ó. Porque agora, ó, raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 81, 9 sobre raiz quadrada de 100, 10. 10. Então, ao raio da nova, da base do novo cone, vai ser 4 vezes 9, 36. 36 dividido por 10. E 36 dividido por 10, 3,6 centímetros. Essa é a resposta. 3,60. Alternativa. Alguma coisa aí. C. Tranquilo? Tudo bem? Ó, próximo. Vamos fazer essa questão 4. Questão 4 é uma figura mostrando aí... Questão 4 aí é uma figura mostrando a planificação. Eu só quero te mostrar um truque nessa questão, vou fazer ela rapidinho. Seguinte. É só porque esse tipo de pergunta apareceu algumas vezes, eu quero só te mostrar uma ideia aqui por trás. Então, a figura que ele deu é uma figura chamada de octaedro regular. É uma figura aí que é um octaedro regular. E ele faz umas perguntas aí a respeito de uma face oposta. Ó. Então é o seguinte. Estou desenhando aqui o octaedro. Por que essa figura é chamada de um octaedro? Porque ela tem 8 faces, né? Octafaces. Então, vou fazer o desenho aqui rapidinho. Essa questão aqui, eu já vi um monte de gente com dúvida nela, hein? Já vi um monte de gente com dúvida nela. Por experiência própria, eu não acho que essa questão é uma questão muito fácil, justamente porque eu já vi muita gente perguntando disso aqui. Ó, isso aqui é como se fosse... Ó, pensa que esse desenho aqui, ó, é como se fosse duas pirâmides, uma em cima e uma embaixo, né? Bom, o que mais? Aí ele faz um desenho aí, ó, que ele deve fazer bem mais ou menos aqui, ó. Ele faz um desenho da planificação desta figura. Que é como se eu desmontasse isso aqui, né? Que é como se eu desmontasse isso aqui. Ia ficar uma coisa assim.
Tá vendo que isso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces. Justamente. Tem que ter 8 faces. Face número 1, face número 3, 2 e 4. E ele pintou essa face aqui, ó. Pergunta: quais faces ficarão opostas à face de cor cinza quando o octaedro for reconstruído a partir da planificação? Então, quando eu montar isso aqui, é tipo quando vem na caixa de sucrilhos, na parte de trás, que você pode recortar o papelão e dobrar e virar um cubo. Aquilo lá é a planificação do cubo. Eu estou desenhando uma figura 3D só usando as figuras planas das suas faces. Bom, a pergunta é, quando eu montar isso aqui, qual dessas 4 faces vai ser oposta a essa vermelha? Não é uma pergunta simples. 1, 2, 4. Ó, olhando no desenho, vamos fazer o seguinte, vamos pegar isso aqui, essa figura, vamos pintar uma dessas faces para ser essa face vermelha, ó. Já que isso aqui está nesse canto, eu vou pintar essa aqui, ó. Vamos supor que essa face pintada, quando eu monto, vai ser essa aqui, ó. Olhando no desenho montado, qual é a face oposta a essa face vermelha? A face oposta vai ser essa aqui, não é? Ó? De cima, essa azul. E a ideia, o que ele quer saber é qual dessas, essa face azul é o triângulo número 1, 2, 3 ou 4. Uma boa coisa que você pode fazer nessas questões de planificação é dar número para as faces. Quer ver o que eu quero dizer? Ó? Tá vendo que aqui eu tenho a face vermelha. Esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, é o triângulo à esquerda dessa face vermelha. À esquerda da face vermelha. Você pode ir fazendo assim, pensando quem está em cima de quem, ó. Então, a face à esquerda desse vermelho, vamos chamar essa face aqui de 5. Então, aqui, ó, a face 5 é essa face de baixo. A face que está acima da 5, ó, a face que está acima da 5, aqui no desenho é essa face da frente, ó, essa face 6. Agora, a face pintada que eu quero é a face que está à esquerda do triângulo 6. A face que está à esquerda do triângulo 6 é o 4. Então é isso, ó. A face oposta à face pintadinha, então vai ser a face número 4. A alternativa E. Então, nessas questões que ele pede para você dobrar e planificar uma figura, é uma boa ideia você dar nome para as faces, dar número para elas, às vezes é uma boa pedida. Justo? Bom, próximo. Cadê? Perdi. Aqui, ó, vamos fazer, por último, essa questão número 9. Ó, a nona, ele dá aí uma figura também que é importante, que é o paralelepípedo. Ele dá uma figura importante aí, que é o paralelepípedo, uma figura que cai bastante. O que é o paralelepípedo? É o formato de caixa, né? Formato de caixa, onde eu vou ter uma tampa e base igual. E além disso, ó, todas as faces dessa figura sempre são retângulos, né? Isso que é um paralelepípedo. Ó, num recipiente com forma de paralelepípedo, colocou-se água até uma altura de 8 centímetros em um objeto que ficou flutuando na superfície da água. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Para a coluna de água chegar até essa altura,
é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersas. O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, segundo as instruções dadas, é de quanto? Tá vendo que esse paralelepípedo, ele tem de tamanhos, ó, aqui, largura 4 centímetros, comprimento aqui 3 centímetros, e a altura da água é de 8. E não sei se você percebe o que está acontecendo aqui. 8 centímetros. A ideia é que tem um negócio aqui boiando na água, só que ele fica sempre na superfície aqui, boiando. Só que eu não consigo colocar a mão para tirar. Eu preciso fazer o nível da água subir para isso aqui ficar mais perto, para eu conseguir tirar. Então, quando eu colocar, e como que ele vai fazer isso aqui? Tem uns vídeos na internet de uns corvos fazendo exatamente isso aqui, não sei se já viu. Eles botam tipo uma comida dentro de um tubo, aí se você jogar coisas, o nível da água sobe. E a ideia é que quando eu colocar várias, vou jogar umas bolinhas aqui dentro. Só que quando eu colocar essas bolinhas aqui dentro, não sei quantas, tá? Essa é a pergunta. Quando eu colocar umas bolinhas aqui dentro, o volume de água vai subir. O volume de água vai subir. E segundo o exercício, ele quer que suba quanto? Ele quer que suba até a altura da coluna de água ser de 15. Ou seja, se essa altura tem que ser de 15, essa altura aqui tem que só subir, vai ser de quanto? Se aqui é 8 e tudo tem que dar 15, isso aqui é de 7. 7. É ou não é? E aí, como que a gente faz isso aqui? É bem fácil, ó. A ideia é que o quanto de altura, o quanto de volume vai subir, vai ser igual ao volume de todas as bolinhas que você colocou no fundo da caixa. Então, se eu coloco uma bolinha, ele sobe, o quanto de volume que aumenta é o volume da própria bolinha. Se eu colocar duas bolinhas, vai aumentar o volume de duas bolinhas aqui em cima. Então, esse volume aqui em cima, ó, esse volume que aumenta, o volume do aumento, é igual ao volume dessas esferas. E eu sei que cada esfera tem um volume de 8, 6. 6, 6. Então vamos lá, ó. Quanto que é esse volume que aumentou? Quanto que é o volume desse aumento? Tá vendo que o quanto aumenta é um paralelepípedo de 4 centímetros por 3 centímetros por 7 centímetros. E como que a gente calcula volume de paralelepípedo? É super fácil. Volume de paralelepípedo é um lado vezes outro vezes outro. Ó, é 4 vezes 3 vezes 7. Volume de paralelepípedo são isso aqui, ó. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 7. O volume do aumento. 84. Então, o volume de quanto aumenta é igual a 84. Ou seja, qual que era a pergunta mesmo? Tá. E ele quer saber quantas bolinhas tem que colocar no recipiente. Então, ó, o volume de aumento, então vai ser igual a quanto? Esse 84 é igual a N bolinhas vezes cada bolinha tem 6 centímetros cúbicos de volume. Então, 6 cada um vezes quantas tem, vai dar o volume das bolinhas. Tem que ser igual ao volume que sobrou aqui, 84. Se eu passar o 6 dividindo, o número N de bolinhas é 84 dividido por 6, que dá 14. 14 bolinhas. É ou não é?
Então, tá vendo que nesse exercício a gente não precisou calcular o volume das esferas, não é? Porque esse 6 que ele deu não era o raio da esfera, né? Esse 6 já era o volume de cada um. Já era o volume de cada um. Belezinha? Tudo bem? Então é isso, né? Também tem exercício de geometria espacial que envolve mais visualização e tem questões de geometria espacial que envolvem mais conta, não é? Tem esses dois tipos. Certo? Então é isso aí. Bons estudos. E a gente se vê um dia. Até mais.